A gente recebe agora o Bernardo Livramento, que é Head de Análise Política da Fato Inteligência Política. Seja sempre muito bem-vindo à nossa programação, Bernardo. Bom dia. Bom dia, Paula. Bom dia aos espectadores. Sempre um prazer estar aqui com vocês e discutir a política brasileira. Obrigada. Queria começar, aqui falando contigo, até trouxe mais cedo uma notícia ali sobre a ministra Simone Tebet, tentando entender um pouco da sua leitura, como que essa sinalização dela específica sobre aquela possibilidade de recompor os recursos das emendas parlamentares que foram vetadas pelo presidente Lula, utilizando até mesmo a arrecadação recorde ali dos primeiros meses deste ano, como isso poderia impactar essa relação entre executivo e legislativo, especialmente após todo o desgaste que a gente viu que acabou sendo causado pelo veto do presidente. A gente viu um começo de ano bastante atribulado entre governo e legislativo. É importante a gente salientar também que a gente está vendo um Ministério do Planejamento muito diferente do que a gente estava acostumado, né? É um Ministério do Planejamento que tem algumas das suas competências esvaziadas, seja por realmente terem tirado essas competências do planejamento, ou seja, por até um certo empoderamento do Ministério da Fazenda dentro de algumas pautas. Então, você tem até recentemente, se você pegar, eu acho que a ministra Simone ela nunca falou tanto publicamente quanto ela tem falado nas últimas semanas. Você lembrou da declaração e do posicionamento em relação às emendas vetadas pelo presidente Lula, mas a gente pode lembrar também de uma fala em relação a precatórios e de uma fala ontem em relação a contingenciamento. Então, você veja, são 3 assuntos bastante áridos e 3 assuntos que a ministra se posicionou publicamente para falar. Agora, especificamente sobre as emendas parlamentares que foram vetadas, o governo ele tem adotado uma estratégia que é bastante interessante. É uma estratégia de você colocar um elefante na sala, depois você tira metade do elefante, a outra metade fica, e aí você consegue algum ganho, né? Em alguma medida você consegue ali avançar em algum tema que a priori não seria possível avançar. Então veja nesse caso das emendas, por exemplo, era algo que estava colocado no orçamento já, e era uma briga difícil de comprar, quando você está tratando ali de emendas parlamentares, sobretudo com o Congresso empoderado que a gente tem hoje em dia. O governo vai lá e veta, e ele coloca ali um problema que não havia, né? E aí, a partir disso, é que começa uma série de negociações para ver o que pode se fazer em relação a isso, e aí o governo ganha tempo, o governo ganha margem de negociação, e o Congresso reclama nesse ínterim, né? E aí, obviamente, que vem todos os ruídos que a gente vê de parlamentares reclamando, e aí precisam os ministros entrar em campo para colocar panos quentes. Mas o fato tanto nessa questão das emendas, que foi bastante criticada aí pelo Congresso Nacional, quanto a própria edição da MP 1202, que é aquela MP que reonera a folha, a estratégia foi muito parecida, né? O governo coloca ali, por exemplo, na MP 1202, a reoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia, que já tinha sido aprovada, já tinha sido reaprovada, enfim, por diversas vezes ali no Congresso Nacional, coloca esse elefante na sala de novo para que algum ponto da MP 1202 pudesse ser salvo e pudesse sair com algum nível de alinhamento com o governo. Então, se perde ali depois a reoneração, né, com a MP 1208, que veio depois, mas ainda se consegue pelo menos negociar pontos ali da MP anterior, que é a questão do PERSE, a questão da reoneração dos municípios e a própria limitação para compensação tributária, que são pautas bastante caras ali ao ministro Fernando Haddad. Então, você veja que essa estratégia do governo, num cenário de Congresso bastante empoderado, é uma estratégia que tem sido bastante utilizada. E aí, obviamente, que os ministros, como a própria ministra Simone, eles vão ter o papel ali de fazer essa interlocução com o parlamento. No caso da ministra Simone, acho que a gente pode explorar até um pouco mais isso, mas também tem a ver com um pouco de esvaziamento das pautas dela e de um cada vez mais forte, digamos assim, Ministério da Fazenda, pelo menos no que tange às pautas econômicas. Bernardo, muito bom dia para você. Felipe Nascimento falando agora. Era justamente nesse ponto que eu gostaria de entrar e saber um pouco mais da sua percepção de toda essa movimentação aí em Brasília. Enquanto a pasta de Simone Tebet, né, era uma pasta bastante
focada, né, no começo do mandato do presidente Lula, por conta de todas as revisões que poderia fazer, controle de gastos, revisão de orçamento, ter uma atuação um pouco mais aprofundada nessa pauta econômica. Quem acabou acumulando e ganhando mais holofotes foi mesmo o ministro Fernando Haddad. Até em discussão orçamentária, que faz jus à pasta de Simone Tebet, acabou sendo colocado ali várias perguntas, questionamentos, costuras políticas com o ministro Fernando Haddad. Isso está sendo colocado como também um motivo de atrito, né, entre as duas equipes, não apenas na figura de Tebet e Haddad, mas as equipes, né, de planejamento e fazenda estão tendo ali um certo desgaste, um certo atrito. Que isso pode trazer, né, de consequência até mesmo negativa para um governo que precisa estruturar a pauta econômica de uma forma rápida e eficiente nesse ano de 2024, que é mais curto em termos políticos. Felipe, se a gente der um passo atrás, a gente vai lembrar do início da gestão Fernando Haddad, quando ele foi anunciado ministro, e aí tinham algumas questões que eram bastante urgentes e que o ministro não conseguiu impor. Vou lembrar aqui da reoneração integral dos combustíveis, né, que o ministro não conseguiu lá no início de 2023. Vou lembrar aqui também do salário mínimo, que o ministro não gostaria de um reajuste tão alto do salário mínimo quanto o que foi dado. Então, o ministro Fernando Haddad ele teve derrotas no início da sua gestão, e nesse contexto, ele e a ministra Simone Tebet tinham uma tabela bastante interessante. Eles eram os que concordavam ali, junto com o próprio ministro Padilha, que também tem voz bastante ativa na pauta econômica, mas esses eram os três nomes ali que concordavam com uma pauta econômica que depois veio a ser a pauta que realmente o governo colocou em prática, depois a reoneração dos combustíveis aconteceu, a gente viu o arcabouço fiscal sendo feito com mais participação do planejamento do que muita gente fala. Então, teve uma tabela interessante entre fazenda e planejamento em 2023. O que a gente está vendo em 2024, porém, e é o processo que já vem acontecendo em 2023, é o empoderamento cada vez maior da fazenda, porque você está tratando de uma fazenda que tem grandes problemas em propor redução de gastos, né? Em propor corte de gastos. É uma gestão da Fazenda que opta por fazer o ajuste fiscal pelo lado da Receita. Isso está evidente para todo mundo desde que talvez Fernando Haddad entrou no seu cargo. Como é uma gestão que depende muito disso, é uma gestão que olha muito para o orçamento, né? É uma gestão fazendária que precisa olhar o orçamento nos mínimos detalhes. Então acaba puxando para si uma atribuição que seria do planejamento. E isso gera, por óbvio, lá no planejamento, uma reverberação negativa. Primeiro, por dois motivos. Primeiro, porque é natural, você tem ali uma certa equipe, uma determinada equipe, né, que trataria do orçamento e que não está conseguindo tratar com o empoderamento necessário. E segundo, porque é uma ministra de um partido da coalizão. Então, ela vai sofrer as pressões típicas de uma ministra do MDB dentro do seu partido. Então, o partido vai pressionar para que ela seja o mais protagonista possível, né, para que ela consiga atender a maior parte das demandas possível ali dentro do seu ministério. Então, ela mesma se sente esvaziada. E aí é que entram essas falas cada vez mais frequentes, né, falas públicas, em relação a temas que poderiam ser vistos como do planejamento, mas que cada vez mais têm sido colocados ali na caixinha da Fazenda. Ela tenta, obviamente, comunicar ali como uma pessoa que está responsável por esses temas, para não parecer distanciada do processo decisório, nem distanciada do processo político. Mas é um pouco do que a gente tem visto, é um pouco do processo que tem acontecido desde o início da gestão, apesar de eles terem tabelado muito bem ali no começo da gestão. Acho que isso foi tendo alguns problemas ao longo do desenvolvimento ali dessa gestão, e é algo que a gente está tendo que lidar agora, é algo que eles vão lidar aí nos próximos meses, e sim, a gente pode ver alguma dificuldade, mas acho que é uma dificuldade mais interna, viu? Não acho que seja algo que se alastre para o Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional tem pontes muito bem estabelecidas com o Fernando Haddad, e a própria ministra Simone Tebet, por ter sido senadora, ela também tem as suas pontes bem estabelecidas ali, principalmente no Senado.
Bernardo, queria trazer aqui uma outra questão, saindo um pouco desta relação entre Tebet e Haddad, mas indo um pouco mais agora para a relação de Lula com os senadores. Hoje tem, inclusive, né, aquele happy hour, considerando essa estratégia aí de Lula para reunir, né, fazer essas reuniões mais informais, vamos dizer assim, happy hours com os senadores, igual ele acabou fazendo também com líderes da Câmara. Qual que é a eficácia, na sua verdade, ali na sua visão, na verdade, qual que é a eficácia dessas abordagens, nessa construção aí de relacionamentos, né, que o presidente está tentando fazer com o Legislativo? A gente viu ali acontecendo essa reunião com a Câmara, o Senado tem se mostrado ainda bastante descontente com a postura do governo, então, tem toda aquela questão das emendas específicas, nomeações de cargos também nos estados, que foi muito destacada ali como uma demanda que os senadores estão, né, pedindo aí para conseguir atender as suas bases eleitorais também, né, num ano aí de eleições municipais deste ano. Entender um pouco da sua visão, como que você vê essa estratégia e a relação também, né, entre essas negociações políticas, a governabilidade, especialmente no período eleitoral. Existe aí um risco também de comprometimento da agenda legislativa em favor de interesses locais? Paulo, se a gente recuperar um pouco o que foi o ano passado em termos de relações políticas, a gente vai olhar, por exemplo, junho e dezembro, que foram períodos em que o governo conseguiu aprovar muita coisa. Se a gente lembrar o próprio arcabouço fiscal, reforma tributária, as medidas arrecadatórias, né, todas elas, tanto no primeiro semestre do ano passado quanto no segundo semestre do ano passado, elas ficaram ali empacadas, né, e aí no final, ali nas últimas 2, 3 semanas, elas andaram no Congresso Nacional, foram aprovadas e hoje estão sancionadas, né. Então, se a gente lembrar disso, se a gente recuperar, por exemplo, as manchetes que eram colocadas na época, era de que Lula tinha se acertado com Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, tanto em junho quanto em dezembro. E aí chega 2024 e a gente tem toda aquela grita, né, por causa da MP 1202, do próprio veto às emendas que a gente estava comentando aqui antes. Então, volta essa grita do parlamento. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que é um processo contínuo. Assim, vai dar certo o presidente se reunir com os senadores, assim como ele se reuniu com os deputados, vai dar certo por 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, daqui a pouco já surge alguma demanda, já surge alguma coisa que vai fazer que seja necessário de novo o governo fazer algum gesto, fazer alguma reunião, colocar o Lula para falar com os parlamentares, chamar o Padilha para falar com os senadores, o Rui Costa para falar com os deputados, né? Agora tem essa questão Arthur Lira-Padilha. Então, esse processo, esse relacionamento é um relacionamento como qualquer outro, né? Ele precisa ser regado ali dia a dia, semana a semana, e é algo que o governo está buscando fazer agora pontualmente, e depois vai ter algum momento que vai precisar fazer de novo para acalmar ali os ânimos. Enfim, as demandas elas são infinitas, né? O parlamentar ele tem sempre alguma coisa na base dele para resolver, ele tem sempre alguma autarquia que ele quer, enfim, colocar ali alguém que faça o trabalho que ele entende que é o melhor, e por aí vai. Então, é algo constante, é algo que a gente vai ver sempre, é algo que tem, sim, a sua eficácia. Os parlamentares, eles têm essa, entre aspas, carência de ter o contato direto ali com o presidente da República, né? Normalmente o presidente da República trabalha com emissários, né? Então vai ali o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, vai o Haddad para falar das pautas mais técnicas do Ministério da Fazenda, vai o próprio Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil, e os parlamentares acabam ficando um pouco carentes, digamos assim, de ter ali as suas demandas colocadas pessoalmente com o presidente, né? Então, é algo que tem sim sua eficácia, só que é algo que precisa ser constante, né? Não dá para também virar as costas depois de fazer um evento como esse, mas normalmente quando acontecem esses eventos, as semanas que se seguem são só de elogios, o pessoal fala bem, que o governo tá fazendo gestos e tal, então acaba que tem esse efeito, e daqui a 3, 4 semanas a gente já tá vendo os parlamentares falando que o governo já virou as costas de novo, já não tem tanta articulação, já não conversa tanto, então é algo que a gente pode esperar. No caso do Senado em específico, o Senado ele tem na verdade, 2 particularidades. A primeira delas é o presidente, é uma presidência muito diferente da presidência de Arthur Lira, pela primeiro aspecto que a gente deve analisar um político, que é a sua popularidade, a sua capacidade de voto, né? O Arthur Lira, em Alagoas, ele é um campeão de votos, né? Ele é um cara que consegue fazer muitos votos na sua base, então consegue ser eleito com muita facilidade. Rodrigo Pacheco, em Minas Gerais, por outro lado, segundo as pesquisas que a gente tem acompanhado, segundo os números que a gente tem visto, não é um nome em Minas Gerais que possa se dizer que vai ter facilidade em continuar senador ou que vai ter facilidade para se eleger deputado. Não é o caso. Então, é um senador, é um presidente que está um pouco mais frágil eleitoralmente, e isso faz com que ele tome algumas atitudes políticas diferentes.
né? Basta a gente lembrar das próprias pautas que ele traz muitas vezes para o Senado, né? Que são pautas populares para um certo campo eleitoral, né? As pautas em relação ao judiciário, STF, pautas mais conservadoras, digamos assim. Só que, ao mesmo tempo, ele tenta atrair o apoio do governo federal na sua base eleitoral, e aí ele tem uma abertura maior com o governo federal do que o Arthur Lira, né? Arthur Lira não depende tanto do governo federal para resolver problemas em Alagoas. Rodrigo Pacheco, se a gente lembrar da própria dívida que o Estado de Minas Gerais tem com a União, ele foi ali ele tentou mediar ali uma solução triangulada entre Senado, governo federal e governo de Minas, com o Romeu Zema, governador, vindo a Brasília algumas vezes, justamente para tratar desse tema. Então, você tem um presidente do Senado muito diferente do presidente da Câmara. Isso abre portas, é uma das particularidades que abre portas para que o governo tenha mais facilidade no Senado. A segunda particularidade é que você tem uma eleição de sucessão muito mais pacificada. Então, o nome de Davi Alcolumbre, como sendo o próximo presidente do Senado, é visto com muita naturalidade pela maioria dos senadores. Então, o governo não tem tanta margem assim para se colocar numa eleição, não tem outros nomes surgindo, e Davi Alcolumbre também já fez alguns gestos ao governo na própria reforma tributária, foi um senador que trabalhou bastante para que a reforma tributária proposta, não proposta pelo governo, né, mas que o governo queria que fosse aprovada. O Davi Alcolumbre teve um papel importante nisso, então é um nome que o governo já vê com uma certa simpatia, é um nome que vai estar aí no happy hour, né, como se costuma chamar essa reunião. Então, o governo tem algumas facilidades ali no Senado, que, confesso para você, se a gente for depois tratar disso, dá bastante pano para manga, mas acho que em 2026 é uma composição que muda bastante, né? Hoje é uma composição que dá facilidade para esse governo. Se esse governo for reeleito e acontecer o que eu estou imaginando no Senado Federal, que é uma mudança de composição bastante relevante, aí acho que o governo vai ter mais dificuldades, acho que as pautas do Senado vão ser bem diferentes. Maravilha, Bernardo. Quero agradecer. Muito obrigada pelo seu tempo. Fica aqui o convite para voltar em outras oportunidades. Obrigado, Paulo. Sempre um prazer. Tchau, tchau.